Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde do dia 15 de dezembro de 2020. Agora, no horário de Brasília, é meio-dia e 22 minutos, e eu esqueci de colocar meus óculos, sem os quais eu não posso enxergar direito tudo que eu tenho aqui na minha tela, no meu centro de comando, necessário para a gente fazer a nossa transmissão. Tá bom? Mas vamos ouvir o Nildo Orix. Nildo, responde aí para a galera que estava curiosa, estava preocupada com você. Teve muita apurrinhação, muita dor de cabeça por você vir aqui comentar semanalmente. Como foi isso internamente? O que você ouviu dos seus pares de Revolução Brasileira e, mais amplamente, do seu partido, PSOL? Bueno, Expressionautas, é um prazer estar aqui novamente ao pé do canhão, Rômulus. Veja, eu tive muita dor de cabeça semana que passou e mantenho nessa, porque é final de semestre, tenho que corrigir trabalhos, publicar notas, e hoje mesmo vou ter que sair daqui às pressas para uma reunião do Departamento de Economia e Relações Internacionais. E estou assoberbado de trabalho, tenho que terminar livro, tenho que fazer prefácio de livro, e o tempo é um bem escasso, então eu realmente estou que não consigo nem me coçar, né? Nem tomar vinho estou tomando, para tu ver a situação que eu me encontro aqui. Mas, veja, eu sou um sujeito acostumado na crítica, e a crítica, assim como a leitura sistemática, são duas amizades inseparáveis de um revolucionário. E aqui no Duplo Expresso, o Duplo Expresso tem uma linha, tem um editor, nunca tive nenhum reparo de nenhuma posição. Quero recordar aqui para os expressionautas que chegaram agora. Quando eu entrei aqui, convidado pelo Rômulus e pelo Calazans, eu lembro, eu saí descendo a lenha no Lula. E eu achava que o Rômulus tinha o Lula no coração. E tinha o Lulinha no coração. E, para minha surpresa, eu já fui convidado para permanecer no ar, assim, Nildo, que tal toda semana? Nunca tive nenhum tipo de restrição. E, por essa razão, também não me intimido no mais mínimo com o que diz a meu respeito nas redes sociais. Mais mínimo. Olha, por dupla razão. O PSOL é uma frente política, eu cumpro com todas e cada uma das minhas obrigações militantes, a Revolução Brasileira também, todos os seus membros, e nós não devemos explicação a ninguém, exceto a coerência que temos que ter com o nosso povo e com a Revolução Brasileira. Essa é uma questão para nós, eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de toda a Revolução Brasileira nesse aspecto, porque nós temos uma posição militante clara nas eleições, nos diretórios, em todos os aspectos, na luta política, no movimento estudantil, no movimento sindical. Quer dizer, o nosso exemplo é a maior crítica, e eu não me intimido com isso absolutamente nada, pode ter 2.000 curtidas, 5.000 curtidas, eu me espantaria, eu gostaria de uma briga com, sei lá, com alguém que tivesse 50 milhões de seguidores, 30 milhões, aí eu gostaria de uma briga, mas esse não me convido por razões óbvias. Então, eu fico sempre muito à vontade, Rômulus, porque aqui nós sempre tivemos a absoluta liberdade de, inclusive, mostrar no ar diferenças com a orientação do Duplo Expresso. Isso nunca foi... Olha, isso não é uma qualidade que se encontra no mercado. Isso tem que ser dito aqui. Porque, em geral, quando você destoa, te convidam, você destoa, e eu tenho como um lema na minha vida que é a última vez que me convidam. Opa, perdemos o sinal de Nildo Domingos Orix e o meu... Peraí, deixa... 10 anos. Peraí, voltou o seu sinal, Nildo. Tinha dado uma interrompida, aí você falou que tem como lema... Isso. Eu tenho como lema a ideia de que quando me convido para alguma atividade é a última vez que me convido. E eu vou para dizer o que eu penso, que não é tirado do improviso, está trabalhado longamente, e não está trabalhado só comigo, uns camaradas, é uma corrente inteira, é o Brasil inteiro, mais as pessoas que nos apoiam, né? Então, veja que essa é uma questão de conduta de um revolucionário. Quem não aguenta a pressão, e, sobretudo, quem não é amiga da crítica, não tem direito à existência.
e não pode reivindicar a crítica como o caminho da verdade. A crítica tem que se impor. Qual crítica? Olha, a crítica das questões da política e etc. De tal maneira que eu nunca me incomodo com nada do que dizem a meu respeito, exceto se nós tivermos exceto se for uma crítica realmente consistente, né? Olha, Nildo, o teu livro é muito ruim, ou o último documento que você apresentou na reunião do Diretório Nacional sobre... Eu apresentei em agosto um documento na reunião do Diretório Nacional, Rom, que não foi objeto de crítica, e aconteceu tudo que eu disse lá. Está lá, eu quero que convidem. Um tema que se chama Estabilidade Burguesa e a Crise Brasileira, onde eu antecipo todas as tendências que estão aqui acontecendo agora. Se alguém disser, Nildo, a tua resolução está errada, o teu livro está mal, a tua tese sobre o capitalismo dependente e rentístico é insustentável, etc., vamos lá, essa crítica, eu recebo bem essa crítica, eu preciso dela, eu me alimento dela. E o coro aqui está treinado para segurar qualquer crítica. Então, eu sempre vejo isso como... Agora, nós temos que separar fofoquinha, etc., de crítica. A crítica é algo muito valioso na vida de um revolucionário. Num canal como esse aqui, a crítica é fundamental. Aqui eu fiz a crítica do documento da Fundação Perseu Abramo. Aqui eu fiz a crítica do livro do Ciro Gomes. É isso que nós temos que ter. Quais são as ideias que estão em jogo? Percebe? Quando tu levanta essa questão da Marielle, eu sempre escuto o que o Freixo tem a dizer sobre isso, porque ele está diretamente acompanhando tudo isso. Mas eu escuto também o meu amigo Zacconi, que é um policial que elucidou o caso Amarildo, que acompanha, que tem o manejo da técnica. Temas tão delicados e importantes como esse, eu escuto muita gente, e escuto com critério. Vamos lá, o que está em jogo, o que pode ser, quais são as inferências políticas, no contexto de uma intervenção militar no Rio de Janeiro, que aconteceu o crime, o assassinato de Marielle Anderson. Eu temo, porque quando eu vi lá no México o assassinato de Luiz Donaldo Colosio, que era o candidato de renovação dentro do PRI, os mexicanos, Rômulo, eles tinham uma coisa muito clara, diziam assim, Nildo, eu falei, quem assassinou? Ele dizia, Nildo, isso nunca vai se saber. O mexicano tinha um ceticismo já, porque os crimes políticos faziam parte do sistema político. E nós temos uma alteração qualitativa, a gente precisa entender politicamente isso. A gente não vai entender se não for cotejando dados, hipóteses, e no Brasil tem um problema sério, Romo, é a manufaturação da opinião pública. Você veja o seguinte, vamos pensar uma coisa aqui, se seria ou não constrangedor. Eu considero que a Rede Globo de televisão nasceu de uma cumplicidade com a ditadura completa e absoluta. A Rede Globo de televisão, ela operou a transição por cima e tornando impune todos os crimes. A Rede Globo de televisão operou a Constituinte para dar uma maioria. A Rede Globo de televisão sempre esteve no establishment. Quero dizer aqui os petistas, a Rede Globo de televisão sancionou, através da Globo News, o impeachment da Dilma, foi um instrumento de campanha total. Eu poderia dizer, tem órgão mais antipovo, mais antinacional, e poderia inferir, mais criminoso que a Rede Globo? Não. No entanto, as pessoas podem circular na Rede Globo com absoluta tranquilidade e querem ser impugnados por estar em tal qual canal de crítica. É inverossímil que isso seja discutido. Quer dizer, o sujeito pode ir numa entrevista da Globo News, e eu quero dizer aqui que eu já fiz entrevista a jornalista Elizabeth Cardoso, que agora, Carvalho, que mora lá estava na França fazendo um doutorado em relações internacionais, ela me entrevistou quando o Bush veio no Brasil. E eu desci a lenha no Bush e no Lula, numa entrevista na Globo News. Agora, eu poderia dizer o seguinte, olha, vamos lá, então, diante de todos os crimes que a Globo fez hoje, dar uma entrevista para a Rede Globo é ser cúmplice disso. Bom, se nós vamos passar essa régua aí, nós vamos ter que começar a colocar tudo nos trinques e de maneira séria. A segunda coisa é que eu não confundo
fofoquinha, bate-boca de rede de mídia digital com uma crítica. A crítica a gente está fazendo aqui com morosidade, preparada, anunciado os temas, dando o direito à polêmica. Você mesmo me trouxe aqui para discutir com os keynesianos, com o Paulo Gala, e nós fizemos uma discussão aberta. Eu não concordo com as teses dele, e agora já quero anunciar aqui que o André Roncaglia me convocou pelo Twitter, e a gente vai discutir o ano que vem, porque nós estamos aqui assoberbados, ele na universidade, eu também. Então, eu não recuso a grande polêmica, a grande crítica, a valorização da crítica. Agora, todos esses esqueminhas que estão por aí, eu tenho um olímpico desprezo por esse modus operandi que não contribui absolutamente nada, ao contrário, que empobrece a discussão, que é um instrumento de manufaturação da opinião pública, que é inaceitável quando a gente precisa do império da crítica. Eu quero dizer, finalmente, aos expressonautas o seguinte: desde que começou a democratização do Brasil, a crítica foi perdendo posição entre nós, claramente. Então, tu não vê, em alguns canais por aí, a polêmica aberta. Tem regras para participar de editora, tem regra para participar de canal, tem regra. Eu aqui nunca tive nenhuma regra. Quero dizer aqui muito tranquilamente aqui, e se não tiver espaço daqui uma semana para voltar no Duplo Expresso aqui, tá Santas Páscoas, agradeço o período, e vamos adiante, porque o Duplo Expresso tem mais o que fazer, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, que eu não consigo nem tomar vinho mais, eu não consigo nem ver o Flamengo jogar com uma certa paciência, porque eu estou assoberbado de trabalho. Então, eu acho que a crítica, eu quero dizer a todos aqueles que querem me criticar, quando vier uma crítica escrita num livro, num texto, num artigo bom, eu quero dizer que eu acolho a crítica e respondo a crítica. Agora, conversa de boteco, eu só tenho no boteco. Agora que a pandemia não dá para ir em boteco, eu não vou em lugar nenhum. Tomo vinho quando dá aqui com a minha filha Júlia Heredia, minha amada filha, e aí a gente conversa e tal. Um que outro encontro. Essa semana, depois de muito tempo, fui tomar um rum venezuelano e cubano na casa dos meus amigos hegelianos, com quem tenho grupos que moram aqui em Floripa. Fora disso, eu acho que a crítica, tu sabe, Ramos, ela é muito bem-vinda. E uma das virtudes do DE é que aqui tu encontra uma fauna, né, de todos nós. Aqui tem bicho de todo tipo. E eu acho bom isso. Isso aqui não está, até onde vejo, se eu soubesse de alguma coisa que está submetida a uma razão de partido ou uma razão de Estado, eu já teria pegado meu boné e dizer: olha, muito obrigado, não compartilho mais, tchau e benção. Mas, perfeito. Aqui circula todo mundo, né? Ainda bem. Inclusive, a gente estava conversando aí, você falou: olha, mas não foi. Acho que quase ninguém ou ninguém teve a ousadia de ligar para você e encher o saco, porque já te conhecem, né? Então, sabia que, no mínimo, não ia frutificar, no máximo ia ser muito mal recebido. Ô, Nildo, olha só, falando dessa questão da crítica, isso é até relevante para essa polêmica que houve aí, que é o seguinte: antes de a gente entrar aqui, a gente estava com o auxílio de um dos nossos hackers ativistas, e eu perguntei para ele, né, uma pessoa ligada à militância do software livre, Campus Party e tal, eu perguntei: vem cá, onde você estava em 2013, na Primavera Brasileira? Eu falei: tava lá, participando e tal. Eu perguntei: mas como você vê hoje? Aí ele falou: não, aí obviamente que hoje a gente sabe do que aconteceu e tal. E o que aconteceu? Alguma dessas pessoas com quem a gente polemizou nas redes sociais falou o seguinte sobre essa questão aí, né? A gente questionou porque a rede identificou financiamentos diretos, por exemplo, da Fundação Ford, para aqueles comitês do Não Vai Ter Copa, né? E aí questionamos isso, e aí olha, ó, financiamento de fora e tal, fora isso a gente sabe, né, de impulsionamento de fora que teve aquela massificação nas redes sociais. A gente sabe que a Globo adotou o movimento, né, teve uma guinada em 24 horas, a Globo passou a promover, derrubar a grade, e para além disso a gente tem um registro, aí você falava de publicação, Lido, na revista Piauí, um artigo publicado de própria mão do ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência, com mais de 40 milhões de votos, o senhor Fernando Haddad, dizendo que tanto o Lula como a Dilma tinham sido advertidos mais de uma vez
pelo Vladimir Putin e pelo Recep Erdogan da Turquia de que haveria uma primavera no Brasil. Antes daquilo, em 2012, falando, olha, a gente identificou aqui pela nossa contra-inteligência que todo o mecanismo de estabilização nas redes, que ao seu tempo foram lá apontados para os países árabes na Primavera Árabe, para outros que sofreram primaveras, agora está virado para o Brasil. E a gente já aprendeu a experiência que quando isso acontece é porque haverá uma primavera no país, né? Então, a gente sabe hoje, olhando em retrospecto, que tudo bem, podia ter melhores intenções naquela história do passe livre, mas foi apropriado depois, e a gente viu a transformação que aconteceu no movimento, com o pessoal de direita indo para a rua, inclusive se tornando protagonista ali, e a gente sabe da contribuição disso para o processo que se deu no Brasil, inclusive com a Dilma Rousseff, presidente, dizendo que em resposta àquelas manifestações ia tocar o rolo compressor no Congresso Nacional para aprovar a lei de organizações criminosas, que é a que trazia lá no seu meio a história da delação premiada, sem nenhum controle, que era um requisito necessário para a Lava Jato. Não é coincidência que apenas 6 meses depois estivessem Sérgio Moro e Deltan Dallagnol na rua, começando a novela da qual até hoje a gente não se recuperou, da Lava Jato. Sem essa lei, não tinha Lava Jato, e sem 2013 a Dilma não teria como tratorar, não tinha um motivo político. Essa lei de delação premiada, da organização criminosa, estava rolando no Congresso há muito tempo e havia uma resistência legítima no Congresso, aquilo dali, que era um cheque em branco do Ministério Público, e a gente viu como foi abusado. Aliás, se a gente for pesquisar no trâmite legislativo disso, Nildo, e o pessoal andou olhando nos últimos dias, vai ver que foi uma senadora do PT, Séries Tlecharenko, lá do... Ela é de Goiás, do Mato Grosso, alguma coisa assim. E, nossa, se você for olhar quem era o chefe de gabinete dela, fica aí a dica. O chefe de gabinete... Ela fala, ó, o grande mérito do meu mandato foi ter adiantado lá a regulamentação da delação premiada. Tá lá na biografia dela, na página da Câmara, do Senado. E aí, se for olhar quem foi o chefe de gabinete dela, né, que então trabalhou ativamente nisso, aí você vai ver que é mais uma coincidência dessas aí. Mas, enfim, isso aí a gente deixa para um outro capítulo. Mas você vê, sim, então, 2013 a Dilma não teria como ter tratorado, seria mais difícil tratorar, sendo que esse projeto estava pronto há muito tempo. Não só porque Séries Tlecharenko estava andando com isso, como isso fazia parte da ENCLA, aquela história de estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de ativos, que foi a abertura da muralha para o cavalo de Troia, mandando esse pessoal do judiciário e se treinar nos Estados Unidos. E mais do que isso, desde 2010, com publicação inclusive no DefesaNet, o Exército estava envolvidíssimo nessa história de ENCLA, mandou lá, eles foram ativamente, a Dilma falou, olha, a gente quer botar gente nossa aí na história de combate à corrupção, que era aquela história de vendo ali, montando dossiê e tal, para ser operado no marco da dossiêcracia transnacional. Então, olhando retrospectivamente, é muito difícil, para não dizer impossível para quem tem honestidade intelectual, não comentar, primeiramente, de financiamentos de organizações paraestatais do imperialismo, essas fundações, essas ONGs financiando parte daquilo ali, né? Ver que muitas pessoas que surgiram naquele movimento hoje em dia são apontadas como essa nova esquerda e são saudadas pela grande imprensa e pelos novos monopólios das redes sociais, né? É uma coisa que a gente tem que ver. E, mais uma vez, eu não estou dizendo que cada uma dessas pessoas, cada indivíduo, é um agente da CIA e tal, e tá de sacanagem. Essa história do elemento subjetivo, Nildo, eu acho pouco relevante. Realmente eu não presto atenção nisso, não é relevante. O que eu quero ver é a contribuição objetiva, como foi lá atrás. A gente sabe, inclusive, você vê, um dos hackers ativistas que hoje possibilita que a gente esteja aqui no ar, estava lá em 2013. Mas ele olha e fala, não, realmente, ele naquela altura a gente não sabia. Eu já comentei aqui de um grande amigo meu, de muitos anos, antropólogo, né, de uma instituição aí, grau 7 da CAPES. Naquele momento de 2013, por um sexto sentido, eu falei, olha, isso aí tá esquisito e tal, olhando Primavera Árabe e tal, isso aí tá com cara de primavera e não sei o que. Não, mas é a hora de ir pras ruas, fazer a guinada à esquerda e tal. Eu falei, olha, você pode estar com a mesma intenção, não vai acontecer. E depois, 2016, quando a coisa chegou à conclusão ali, ele falou, não, você estava certo e tal, era aquilo mesmo. Agora, eu acho muito difícil, eu te perguntaria primeiramente, onde você tá? Você estava, não sei se já existe a Revolução Brasileira, acredito que não. Onde você, então, individualmente, estava naquele momento, já estava no pessoal, mas em 2013, e como que você olha aquele movimento, olhando retrospectivamente, tendo essa informação do Haddad enquanto protagonista, falando que a Dilma foi avisada, inclusive, numa reunião dos BRICS, pelo Vladimir Putin, olhando essa questão do impulsionamento de fora, olhando esses financiamentos, não vai ter Copa, não vai ter Banco do BRICS, por Fundação Ford e que tais. Como você olha isso? Porque teve gente aí que polemizou nas redes sociais, eu posso mostrar daqui a pouco o print, depois de você sair, o sujeito falou o seguinte, faria tudo de novo sem tirar nem pôr. Eu acho que ter participado não é tão grave assim, porque muita gente boa, inclusive o hacker ativista que está nos ajudando hoje, estava lá. Agora, hoje em dia, depois do que a gente veio a saber, dizer que faria tudo de novo sem tirar nem pôr, aí eu acho complicado. Nildo Orix, onde você estava em 2013 e como você lê esse movimento hoje?
Onde eu estava em 2013? Eu estava fazendo um pós-doutorado em Buenos Aires, dando conferências na Universidade de las Madres de la Plaza de Mayo e discutindo. Então, eu fui pego no turbilhão lá de fora, inclusive consumia horas acompanhando o processo. E aí eu escrevi sobre esse processo, 2013, num livro organizado pelo meu amigo Franco Rodrigues, que é um filósofo, fez um doutorado aqui em Marx. Olha, o primeiro doutorado em Marx no doutorado de filosofia da UFSC. Meu amigo Franco Rodrigues é pescador, está lá no Uruguai, um grande amigo. E eu escrevi sobre o que eu chamei as jornadas de junho e a crise do sistema político. Eu estava em Buenos Aires. Mas veja, quando explodiu isso, eu estava dentro da universidade. Por quê? Porque desde 2005, quando eu saí do Partido dos Trabalhadores no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, eu saí do partido e saí da APS, que era onde eu militava, junto com o Ivan Valente, um conjunto de camaradas. Saí. Eles saíram depois, em junho, com o tema do mensalão. Eu saí antes, eu saí por causa que o comandante da política econômica era nada mais, nada menos do que o camarada Palocci, que agora ninguém mais quer tocar. Esses petistas aí, inclusive Lula e Dilma, não querem falar disso, mas ele era o ministro da Economia que fez um ajuste fiscal pior que o do Malan. Então, eu estava lá na Argentina e, quando eu voltei, eu vi que a chapa estava esquentando. Qual é a minha interpretação de 2013? É dupla. Uma, nasce das imensas contradições da crise do sistema petucano e do Plano Real, e que foi naturalmente apropriado pela Rede Globo. A maior demonstração disso é que aquele rapazinho conhecido, que é o Arnaldo Jabor, apareceu no Jornal Nacional dizendo o seguinte: são provocadores, tem que pedir desculpa, não vai ter o volta atrás no 20 centavos, etc. E 4 dias depois, milagrosamente, com aquela convicção que o caracteriza historicamente, mudou de opinião e já começou a dizer que eram lutadores da liberdade e da cidadania. Ora, era claro, a Globo mudou de oposição, porque a Globo mudou de posição, porque já em 2013 o conflito estava comendo solto nas greves, as contradições do governo Dilma eram insanáveis, e ela ainda teve uma oportunidade de subir na onda daqueles conflitos, capitalizar, ir para as cabeças. Ela sentou com o movimento do Passe Livre. O movimento do Passe Livre, logo em seguida, quando começaram a entrar aquelas demandas moralistas que a direita começou a entender, o movimento do Passe Livre cancelou sua participação e disse: acabou o protesto. Mas aí a Globo estava de posse. A Globo estava de posse, turbinou e começou o verde e amarelo da direita a aparecer nas ruas contra o que era o governo de esquerda. Ali começou uma hegemonia da direita muito clara, e que foi uma receita. Isso é próprio do conflito político. Quem não entender assim... Agora, tinham contradições que o petismo não podia resolver. Eu lembro que o Renan Calheiros, que era o presidente do Comércio, ele começou a aprovar a discussão do movimento Passe Livre nas capitais. A Dilma reuniu com os governadores e fez um pacto de 5 pontos. O primeiro era a lei da responsabilidade fiscal, que é o que tem que ser banido no Brasil. Banido! Mas o petismo, está todo mundo aí, até o Ciro que diz: eu não tenho nenhum dia de déficit na minha vida. Ora, isso é uma vergonha mundial. Eu fico aqui, estava até revisando aqui o tio Keynes, eu fico aqui lendo o tio Keynes. Eu perco tempo, eu não tenho tempo para focaiada de rede social, porque eu tenho que voltar a ler coisas do Keynes que os keynesianos não leem. Romo, é um escândalo. Então, quando eu fico vendo, eu digo: não pode ser, o Keynes está dizendo o contrário. Aí eu vou ver. É a Bíblia contra o mal cristão. O tempo inteiro eu gasto uma grande parte do meu tempo que eu tinha que estar lendo o tio Marx, o tio Lenin, o tio Simão Bolívar, o tio Che Guevara, etc. Eu fico lendo esses caras, porque aí a gente vai dando rigor na análise. Então, é claro que 2013 ela admite essa contradição de todo o movimento. Quando ela não é encabeçada rigorosamente pela esquerda, ela foi instrumentalizada pela direita. Não há contradição alguma em entender a natureza intrínseca da crise do sistema petucano e da administração petucana do Plano Real, contradições próprias. Era insanável. O governo Lula teve, os governos petistas, né? 13 anos, Romo, 12 de superávit fiscais, exuberantes superávit fiscais, e a massa na rua pedindo o quê? Ônibus. E nunca se esqueçam,
Haddad, esse bom moço, junto com o Alckmin, eles anunciaram ambos o 20% juntos, mas levaram uma invertida, porque o movimento de massas foi para a rua, puxado pelo movimento Passe Livre. Claro, todo conflito interessa a direita, claro, era o governo petista, e a direita disse, opa, esquenta a chapa aí, e foram para cima. Essa que é a questão. Por que foram para cima e a direita ganhou aquele movimento? Por quê? Porque o que existia de esquerda no país, que era o petismo e a presidente Dilma, ela foi incapaz. Eu lembro que saiu uma entrevista com aqueles dois guris de São Paulo, o menino e a menina, que dirigiam o movimento Passe Livre, eles sentaram com a Dilma e a Dilma disse o seguinte, escuta, como é que é esse negócio de transporte grátis? Esse cara estarrecido, ele disse, não tem transporte grátis, presidente. Mas quem era o guru do transporte em São Paulo? O guru petista era o Tato, esse mesmo aí, o Gilmar Tato, esse mesmo. E não vamos esquecer, o assassinato de Celso Daniel foi também implicado com o esquema de transporte. Então, se a gente quiser discutir isso com rigor, tem muita coisa para ser analisada aí, que é o seguinte, aderir à ordem, Rômulo. Isso é muito importante, Rômulo. Aderir à ordem e querer governar para todos, em cima da política da burguesia, é algo com dias contados. E a crise colocou isso. Ali foi o fracasso rotundo do petucanismo, mas foi também o ocaso completo da Dilma e dos governos petistas. A direita tomou a frente, tomou a iniciativa política. 2013 tem essa dupla alma. É quase como um dilema faustiano. Duas almas lutam pelo meu ser. Quando não se aproveitou... Isso eu estou tirando, naturalmente, não de ter lido Goethe, mas de ter lido Marx, que era um grande leitor de Goethe. Qual é a questão? Goethe e Shakespeare, né? Os dois que Marx adorava. Se a esquerda não tinha capacidade de dar uma resposta para aquele movimento, a direita deu. E aí começou uma ofensiva que a gente sabe não parou mais. Só concluiu no impeachment. De 2013 a 2016. É claro que o petismo e a Dilma deu o curso livre, porque quando a Dilma ganha uma eleição e depois assume o programa do Armínio Fraga, ela perdeu o resto da base que tinha, que não tinha mais capacidade de convocatória nenhuma. E o movimento de massas, esse protesto verde e amarelo de direita, claramente a favor dos Estados Unidos, etc., já estava consolidando posição. É aí que o MBL, por exemplo, que era uma coisinha de nada, Rom, ganhou fôlego. E todos esses deputados de direita aí se apareceram. Então, veja, isso mostra o quê? A incapacidade do petismo em enfrentar o movimento de massas e dar um conteúdo para ele. Essa é a grande questão de 2013. A direita foi e pegou. Bom, Nildo, tudo isso está em continuidade e está em continuidade com o Bolsonaro. Essa daí, Nildo, inclusive, é outro vínculo, né, a mais de um com Força de Fora, porque os Estudantes pela Liberdade, que é uma ONG, think tank, alguma coisa parecida, já estava envolvido ali atrás, e é aí que eles vão, inclusive, uma pessoa, tem depoimentos disso aí, que tinha criado o MBL no Facebook, não havia inicialmente um pendor para a direita, não sei qual era o pendor original, mas é ali naquele momento em que Kim Kataguiri, ali em 2013, se aproxima e acabam passando a administração dessa página, que já tinha muitos seguidores, e surge nessa contestação de 2013, passam para ele, e aí fica a filiação direta à história dos Estudantes pela Liberdade. Foi algo que o Tiel Neto recuperou e colocou esses dias aí no Facebook. Então, eu pergunto isso, Nildo, dá para não olhar criticamente 2013 e pelo menos identificar esses impulsionamentos de fora e tentar ver como numa próxima, porque eu fico preocupado com isso. O que passou, passou. Mas a gente tem que estudar para não repetir o que houve de inconveniente. Há de ter algumas coisas convenientes? A gente, inclusive, olhou o depoimento de muitas pessoas falaram, olha, eu estava desligado e comecei a tentar para a política ali. Mas óbvio que hoje em dia eu vejo que o movimento acabou sendo apropriado, manipulado, etc. e tal. Há como olhar... E, sinceramente, eu pergunto isso. Alguém que participou ali, alguns até com protagonismo, chefiando o comitê de não vai ter Copa e tal, e falar, eu faria tudo de novo sem tirar nem pôr, inclusive com essa abertura de espaço para esse movimento de direita que permitiu a apropriação, Nildo.
Tem como fazer isso? Você, por exemplo, olharia dessa forma, então você falou que estava fora, então você não chegou a ir para a rua naquele momento. Você corretamente identifica que o governo da Dilma Rousseff não fez nada positivo e, pelo contrário, fez coisas negativas, como eu falei aqui, da apropriação para impulsionar a lei da delação premiada. Mas do que a gente tira de lição? Há como não olhar criticamente e tentar pesquisar e olhar a interferência de fora, Nildo, ali, registrado inclusive pelo próprio Haddad, que você mencionava aí, que não é um radical, não é um teórico da conspiração, não é um paranoico, falando do alerta que veio antes de que haveria uma primavera no Brasil? Não, claro que não. Veja, a história a gente tem que analisar sempre criticamente. Mas, ademais, há um outro problema aí, Ron. O problema é o seguinte, que o conceito de imperialismo... Ontem eu fui convidado para o Instituto de Brasilidade, pelo meu amigo filósofo Luiz Carlos. E encontrei lá várias figuras. E tá gente de todo tipo lá. Eu fui lá convidado para falar sobre o imperialismo como conceito e a situação atual. Quem não opera o conceito de colonialismo, de imperialismo, está completamente fora do domínio no Brasil. O domínio no Brasil é feito pela classe dominante interna, esse jogo de classe aqui. Só que tem um problema. Esse jogo, as classes aqui estão completamente desintegradas ao desenvolvimento da economia mundial. E a Embaixada de Washington, é claro que conta. Ao contrário aqui, veja, tem uma banalização durante os anos petistas sobre aquele bordão do Chico Buarque, que eu digo que é muito bom para boteco, mas não é bom para orientar a crítica, que o Brasil não fala mais grosso com o Paraguai nem fino com os Estados Unidos. Isso é uma tirada literária que tem sua graça. Só que o grande problema é que o petismo nunca teve uma política externa anti-imperialista. Nunca teve. Jamais. E as organizações, os partidos políticos, Romulo, banalizam o conceito de imperialismo. Eu já disse aqui, tem uma grande parte da crítica que se faz às teorias da conspiração, ela é atribuída ao fato de que ignora o imperialismo, a trama mundial. É muito claro, isso é muito claro. Como quando a editora do MST publicou aí o livro da Guerra Híbrida, foi o MST que publicou. Isso não é invenção. Eu já sou da escola, já disse aqui, de René Dreyfus, quando escreveu, em 1964, A Conquista do Estado e a Internacional Capitalista. E ele estava lá com matéria de jornal mostrando a trama mundial. Nós, marxistas, sabemos que existe um conflito de classes que é internacional. Ele atravessa os países periféricos dependentes. Então, a gente tem que analisar isso com muito cuidado. E o pessoal tem que entender as responsabilidades do liberalismo de esquerda na implantação desse governo proto-fascista encabeçado pelo Bolsonaro. E a análise da história tem... Ora, o petismo mesmo está aí fazendo a conta-gotas, autocríticas. A autocrítica e a análise crítica, se nós abandonarmos a análise crítica, estamos perdidos. Vamos virar apologéticos da história. Mas não... E do presente como história, né? Como elucidou Marx numa carta para o Frederico Engels sobre o Capital. O presente como história. A Escola dos Análises pegou isso aí, o Brodel, o presente como história, etc. Mas isso é Marx, o presente como história. Densidade, carregado de contradições e antagonismo. Nós temos que ver isso, reavaliando sempre reavaliando criticamente. Quem não fizer isso vai... Veja, é ilusório, porque quem não fizer essa crítica permanente ao que a gente fez até agora... Veja, quando eu fiz aquela ruptura com o PT lá em 2005, de ter sido fundador do PT aqui no estado de Santa Catarina. Então tem petista tem petista que é cristão novo, chegou agora na igreja, como se a história da igreja começou com ele. Não, tem uma história. Nós estávamos lá atrás. Quando eu saí, eu fiz uma avaliação crítica e disse, bom, o que a gente fez até aqui não foi suficiente. Eu disse, olha, foi tudo um erro, um absurdo, etc. Não, isso aqui foi insuficiente. Nós temos que... Até cobra troca de pele, pô. Passarinho troca penugem e troca de pena. Nós não. Olha, o método do Marx é um método de revisão. O revisionismo, o revisionismo é muito importante. No marxismo, o tema do revisionismo, todo mundo fica pensando, olha, o revisionismo, lá vem o Bernstein. Olha, o que o Marx fez foi a avaliação crítica de toda a economia política, do socialismo francês e da filosofia alemã. É isso que ele fez, revisando criticamente e colocando
no método de interpretação, que os mais manualescos dizem materialismo histórico e dialético e toda essa discussão. Bom, a revisão crítica da nossa atuação é uma potência para os revolucionários e deveria ser para todo tipo de candidato a comunista, marxista, etc. Se tu não faz essa avaliação crítica, se tu não presta conta das tuas posições, ora, eu estou dizendo aqui, em agosto eu publiquei lá no Diretório Nacional a minha posição de como a estabilidade burguesa estava dada, por que teria que ser assim, por que a direita venceria, por que o identitarismo fortaleceria a direita. Coloquei tudo lá, está escrito. Alguém que pega e diz assim, bom, Nildo, faça a tua autocrítica aqui. Eu disse que a direita vai vencer. E disse que vai ser uma eleição duríssima para o PSOL, meu partido. E foi. Muito dura, muito adversa. Percebe? As pessoas têm que fazer uma avaliação crítica das coisas. O autoelogio, o caráter apologético e ocultando aspectos que não nos favorecem, acabam nos concedendo um confortinho aqui a 13h e nos condenando às 4h30. Quer dizer, nós temos que enfrentar a verdade é sempre revolucionária, e um revolucionário tem que estar sempre acompanhando isso. A minha crítica aqui, nós estamos num combate contra esse proto-fascista aí, mas eu não acredito em 60% da bancada dos deputados do PT, por exemplo, estão lá, uns querendo já compor com o candidato do Bolsonaro, e estão tudo articulando aquele covil de ladrões. Pô, você mesmo disse aqui, Rom, a Dilma aplicou a lei antiterrorista no Brasil. Essa lei vai ser contra nós. Como é que as pessoas não acordam? Como é que não vão fazer, dizendo, olha, pelo menos dizer isso, elaborar e sancionar uma lei antiterrorista foi um erro crasso. Fazer o leilão na forma da partilha foi a entrega do petróleo nosso, um crime de lesa pátria. O não encabeçar as manifestações de 2013 e dar um rumo diferente que só o governo podia dar, porque era contra o governo. Foi outra medida errante. Quer dizer, se as pessoas não têm uma análise crítica do passado e vão reafirmar que não estão fazendo um raciocínio correto, crítico, e menos ainda marxista. Aí mesmo desaprovo por completo. Se é isso, nós temos que prestar conta do que a gente faz. Não tem como. E nós não temos que ter medo desse juízo público, de estar exposto à crítica. Os revolucionários estamos expostos à crítica. A crítica é bem-vinda. Eu só acho que tem que ter uma crítica consistente, etc. As que não são, não é que eu vou dizer que não tem que desaparecer. Eu não dou bola. Simplesmente não pego. Agora, quando vem uma crítica bem forte, estabelecida, digo, opa, aqui eu quero fazer. Eu acho que, por exemplo, eu não vi uma crítica, a minha crítica ao livro do Ciro. Então, o Brasil está sem debate, Romo, já disse aqui. E o Duplo Expresso padece desse mal de ser impertinente na crítica. E dizer, olha, aqui, ó, vamos lá. Tem alguma coisa sagrada aqui? Eu acho que tem que profanar tudo que está aí sagrado. Eu não topo nada. Tem uma concepção religiosa, Romo. Eu já disse aqui, eu tenho maior apreço e respeito por quem tem fé pessoal, etc. Mas não traga essa concepção religiosa para a política, que tem coisas intocáveis. Que tem coisas intocáveis. Nunca se esqueça de Marx, né, com as metáforas lindíssimas que ele tirou da dialética hegeliana, que é tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, aquilo que cai. Então, nós temos que entender, entrar na coisa, no movimento, assumir suas contradições, seus antagonismos e buscar uma saída revolucionária. Então, essa pressa, Rom, que tem por aí, essa pressa de eu sou mais tranquilo, o Rio está revolto, não é fácil, não é fácil. A lógica das situações extremas continua sendo colocada aqui, eu não abandono as minhas convicções, não as expresso de maneira irresponsável e não entro na modinha. Percebe como é que é? Então, digo, vamos estabelecer a crítica, etc., se não revisarmos a história com rigor, num revisionismo constante, hein? Constante. O revisionismo tem que ser permanente, porque nós temos que estar... O que motiva o revisionismo? A luta de classe, a luta política aqui agora faz com que a gente reavalie. Não como se fôssemos um renegado.
não para renegar aquilo que é essencial, que é o motor da crítica, e para mim a crítica marxista. Não, exatamente para validá-la. Ela não é dogma. Então nós não podemos aqui, eu sou marxista ali, eu tomo 1 no Capital, eu tomo 2, e vamos lá. E isso é uma conversa de quinta categoria, de botequim, que tem que ser varrido. Você não tem o respeito nenhum. E eu aprendi mais, Romulo, no pensamento crítico latino-americano, encontrei uma quantidade de autores que não eram marxistas e, não obstante, eram críticos extraordinários. Eu lembro sempre a crítica que Engels fez de Thomas Carlyle. Thomas Carlyle reivindicando a antiga moral da Inglaterra lá em 1840. São páginas extraordinárias de crítica moral burguesa, concepção dominante, etc. O Engels pegou tudo aquilo e disse, bom, você é um crítico pela metade, eu vou terminar a tua crítica. É isso que tem que ser feito. Nós temos que ser o amigo da crítica, companheiro da crítica, amante da crítica, devoto da crítica. E dos livros, né, da leitura sistemática, rigorosa, dentro de tradições do pensamento. Qual é a tradição que nós temos que reivindicar? Isso que é fundamental. Fora disso, nós vamos ficar presos às modas literárias, às modas que vêm dos Estados Unidos, tu sabe que são muito poderosas, né? Eu digo sempre, e não tenho problema nenhum de dizer isso, veja, é verdadeiramente um espanto para nós que Angela Davis, que é uma militante lá nos Estados Unidos, seja mais conhecido que Edson Carneiro, para dar um exemplo no Brasil. É impossível. Percebe como é que é? Não é que... Angela Davis está aí, desfruta de boa saúde, publicitária, editorial, etc., e tem um passado respeitável, etc. Só que tem que entender a cultura brasileira. Então nós temos que fazer a revisão permanente disso que está aí. Para não entrar no modismo, eu só estou falando de um modismo. Poderia colocar 550, poderia colocar aqui, tem gente que acha, como a gente já discutiu aqui, que o Mangabeira Unger é realmente uma sumidade harvardiana que veio trazer as luzes para nós. Ora, francamente, isso é uma impostura intelectual de quinta categoria que tem que ser criticada como tal. Nós temos uma tradição crítica no Brasil, que vem de Darcy Ribeiro, Silva Mello, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, Clóvis Moura, uma quantidade de intelectuais, Alberto Guerreiro Ramos. Eu podia ficar citando aqui 850 mil e fazer um duplo expresso de 5 horas para falar, estilo Fidel Castro, de todos os autores brasileiros, um DE da cultura brasileira. Um duplo expresso. Vamos marcar isso aí, hein, na volta do programa, Nido. Gostei. Vamos fazer aí. A partir de janeiro eu estou liberado, lá pelo dia 10, 15 eu já estou liberado. E aí, falar sobre tudo isso, todos esses autores. Por quê? Porque a gente vai escrever a Revolução Brasileira nesse rio caudaloso, não é a modinha que vem de fora, das revistinhas, das editoras, é impressionante. Nós estamos numa degradação estética e intelectual que é verdadeiramente espantosa. Eu vejo a juventude, Ron. A juventude, e eu já disse aqui, a juventude brasileira, eu vejo nas minhas aulas. Hoje, quando eu chego no curso diurno do curso de economia, 95% fala inglês. Isso é uma novidade, isso tem a ver com as redes sociais, tem a ver com tudo isso. Um sujeito nascido como eu, em 59, em Joaçaba, não tinha essa chance. E eu acho bom falar inglês, alemão, francês, árabe, mandarim, eu acho que é tudo muito bom, é tudo isso aí. Só que o sujeito tem que ter os 2 pés da rapadura. A rapadura está aqui, percebe? Se o sujeito não entender os grandes autores, se não ler Raul Pompeia, não vai entender o tema do abolicionismo no Brasil. Vai ter que ler Raul Pompeia, vai ter que ler Nilo Peçanha, vai ter que ler todo o Gama, vai ter que ler todos eles. Agora ficam com essas conversinhas moles aí, é verdadeiramente deplorável. A juventude não pode ser ignorante da cultura brasileira e está pegado aos modismos. Eu acho que isso é o tema da dominação cultural no Brasil. Embora sempre degradado, etc., ele está abandonado. Então, nós precisamos pegar com força, com leitura sistemática, e escrever a nossa crítica nas tradições. Eu acho que isso é o fundamental. Tem muita gente que vem me apresentar autores, Ron, como se eu fosse um abobado. E como se eu não fosse tributário de uma cultura. Qual cultura? A cultura brasileira. Exuberante. Então, tem gente que me diz, olha,
liberdade e igualdade, esses liberaizinhos todos do MBL, essa canalhazinha toda aí de aprendiz, liberdade e igualdade não combinam. Eu falei, meu amigo, eu li Tobias Barreto, 1891. A filosofia de Tobias Barreto já cancelou isso aí de vocês, eles são os precursores. Então, o sujeito, ele gosta de Olavo de Carvalho, ele gosta dessas coisinhas aí. Isso aí faz parte da luta política, a gente tem que ter cuidado, etc. Mas não é o centro. O centro é o conflito de classe que está nesse Brasil desgarrado. Nós estamos aqui, Romo, numa situação gravíssima. Eu só quero anunciar aqui, porque realmente eu vou ter que sair por causa da minha reunião do departamento. E é isso que me coça, que eu tenho dor de cabeça, eu tenho que ir lá para a reunião do departamento agora, encontrar com meus colegas, etc. É uma maravilha isso. Mas, veja bem, nós estamos numa situação, Romo, que foi dada, é que o pessoal não tem memória, pelo Francisco Wefort. Quem foi o Francisco Wefort? O sociólogozinho, o uspiano, que escreveu um livro chamado Por que Democracia? E divulgou lá na USP a crítica ao populismo. Ele era secretário-geral do PT, o Fernando Henrique Cardoso se elege, ele sai da Secretaria-Geral do PT para ser ministro de Cultura do FHC durante 8 anos. E ele escreveu um livro chamado... Nildo, só uma parte brevíssima. Eu conheço um exemplo pior do que esse, que é o seguinte. O ministro da Justiça da Dilma Rousseff, que gritou, é golpe, Eugênio Aragão, na sequência, pleiteia lá uma boquinha para ser indicado pela bancada do PT na Câmara, aquela altura liderada pelo notório Paulo Pimenta, aí do tráfico, né? Tráfico é sinônimo de comércio, ficou um pouco estigmatizado, mas originalmente é sinônimo de comércio. Lá na Tríplice Fronteira, para ser indicado conselheiro da República, do Michel Temer, o golpista. Então o sujeito que era ministro da Justiça, da golpeada, vira conselheiro da República em reuniões com um golpista. Eu acho que essa ainda é pior um pouco do que essa do Francisco Wefort. Por favor, continue. Não, eu também acho, porque de qualquer forma, da Secretaria-Geral do PT para o ministro de Cultura do FHC, que só colonizou mais ainda o país, o ministro da Justiça tem mais efeito prático na vida de milhões e na sorte da República do que o ministro da Cultura. É uma loucura, né, dizer isso, mas é verdade. Veja, ele dizia nesse livro, Porque Democracia é o seguinte, olha, nós vamos ter que consolidar a democracia no meio da desigualdade. Opa, como é que é? Quer dizer que a democracia aqui não vai tocar no elemento da desigualdade, que é a característica fundamental, a superexploração? Ele disse, não. O nosso desafio é consolidar a democracia. Ele veio de um pós-doc na Universidade de Notre Dame, veio lá dos States. E aí publicou aqui esse livrinho. Esse livro é o que nós estamos vivendo agora, Rômulo, uma estabilidade burguesa que é o seguinte, uma crise gigantesca, uma miséria social, um grau de exploração, desemprego, desalento, uma loucura. A receita média do empreendedorismo no Brasil, especialmente feminino, é R$ 2.100, que é metade, menos da metade do salário mínimo necessário calculado pelo Diese. E aí, o pessoal está achando o seguinte, nós vamos avançando na democracia. Vocês estão loucos? Nós não podemos aceitar esse sistema que condena a miséria, a exploração, o abandono, a maioria absoluta da população brasileira. Essa população será cativa de um discurso ou revolucionário de esquerda ou de ultradireita, que já mostra na popularidade do protofascista. Então, eu acho que essas questões, que são as efetivamente, Rômulo, relevantes, é uma grande ameaça sobre a pátria, sobre a Revolução Brasileira, sobre o socialismo no Brasil. A burguesia está nadando de braçada, os banqueiros, os latifundiários, os comerciantes, a burguesia industrial decadente. Eles estão aí tocando a vida com maravilha, eles não estão preocupados com absolutamente nada. E eu já fico aqui, Rômulo, dizendo que se você topou em janeiro, eu quero fazer esse tempo, finalmente vai ser um tempo bolivariano, né? 4 horas, nós falando de todos os autores brasileiros. Para meu deleite, naturalmente, espero que a gente possa agradar os expressonautas aqui e dar essas indicações para mostrar que aqui o Brasil tem uma potência intelectual que está, não obstante, desconsiderada, como se não, de fato, não existisse. Eu nem vou falar da potência latino-americana, só brasileira, discutindo os grandes autores, inclusive aqueles contraditórios que não nos agradam muito, mas que são fundamentais. E como eu tenho que agora bater cartão lá no meu departamento, Romo, te agradeço estar aqui e, olha, fico satisfeito que é o último
nesse estúdio, que já é uma tradição. No próximo estúdio, quero fazer a minha estreia lá, no próximo estúdio, aí, no próximo programa, é a semana que vem, eu não sei como é que está o calendário aí de final de ano, mas a partir da próxima semana eu vou estar mais livre, e aí com mais tempo de permanecer aqui ao pé do canhão. Excelente. Lá... Você sabe que eu estava pensando em terminar nessa sexta-feira, fazer o recesso e voltar aí lá para a terceira semana de janeiro, mas eu estou pensando em forçar um pouco mais esse ano e fazer um programa final na terça-feira com uma retrospectiva do ano, né? Todo mundo fazendo retrospectiva, a gente tem que fazer a nossa também. Então já fica o convite. Nildo, nesse programa bolivarianíssimo que a gente fará em janeiro ou fevereiro, na nossa volta... Não, janeiro. A gente volta em janeiro ainda. Olha só, a gente vai contar pelo menos com 2 espectadores ilustríssimos. Um deles você citou aqui hoje, vou mostrar aqui. Você sabe que o Breno Altman chamou mais uma vez, sei lá, deve ser a 12ª vez que ele chama um cancelamento duplo expresso, mais uma vez. Não perdemos um seguidor, ainda ganhamos alguns. Mas olha só, aumenta aqui, ó. Luiz Carlos de Oliveira e Silva, que você citou, né, viu o compartilhamento desse chamado ao cancelamento de Breno Altman por um dirigente do seu partido e falou o seguinte, achas para ele, tá aí na tela o print, ó. Breno e Rômulo são personagens, digamos, polêmicos. Com Rômulo Maia e com os convidados do seu programa, eu aprendo sempre. Com Breno Altman, eu desaprendo, né? E aí a pessoa que fez a postagem respondeu aí, essa troca, recomenda nas minhas redes sociais, é engraçadíssima, assim, tanto que eu coloquei aqui, ó, aprecie com moderação, que é muito engraçado. E outra pessoa com quem muito provavelmente nós contaremos é o ex-senador Roberto Requião. Olha só, essa semana, esses dias, quando eu compartilhei mostrando faticamente o tipo de sabotagem que nós sofremos aqui, com o impedimento pelo Facebook do compartilhamento de uma postagem que a gente fez, mostrando vínculos, associações entre uma publicação no Brasil, a Jacobam Brasil, e uma editora sabidamente ligada à CIA, o Facebook imediatamente me impediu de compartilhar. E eu mostrei aqui no papinho, na garganta, mostrei os prints, né, do impedimento, que nem as pessoas que eram minhas amigas conseguiam ver essa publicação. Isso acontece diversas vezes. E aí o senador Roberto Requião resolveu citar você, Nildo. Aliás, você falava que esses dias conversava com ele. Ele respondeu o seguinte, quando a gente denunciou aqui mais sabotagem pelas redes sociais estadunidenses. O senador Roberto Requião falou: enquanto tiver bambu, vai flecha. É isso, Nildo Orix? Esse é um bordão, extraordinário que eu aprendi com um professor gaúcho aqui numa das nossas greves, professor. Eu vou até citar o nome dele, que eu ouvi pela primeira vez com o Ribas. O Ribas, que era professor lá do Centro de Ciências Agrárias, comitê, ele disse, enquanto tiver bambu, vai flecha. Eu acho esse bordão maravilhoso, porque ele implica numa questão, Romos, que é o seguinte, mesmo na situação mais difícil, sempre há algo a fazer. Eu, uma vez, ouvi de uma tirada do Rogério. Opa, deu uma travada aí, Nildo Orix, concluindo sua participação por hoje, de repente no seu sinal, se for uma ligação, já teremos o Wendel Pinheiro, e aqui a polêmica vai continuar, a gente não foge da raia não, e não teremos... Voltou, Nildo, agora? Pronto, voltou, tinha dado uma travada, mas já voltou, pode falar. Então, eu ouvi um bordão uma vez que veio do Rogério Sganzella, quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. E eu olhei aquilo, era uma tirada boa para boteco, mas tirada de boteco, da gente dar risada, depois tem que pensar. E eu falei assim, não, isso é muito ruim, porque mesmo na situação mais adversa, sempre há algo a fazer. E essa tirada gauchesca, enquanto tiver bambu, vai flecha, eu acho que ela é muito boa, porque ela diz, enquanto tiver bambu aqui, e bambu nasce rápido também, então a gente tem que, sempre haverá algo para fazer. Algo no quê? Algo de concreto aqui, contra quem? Contra a classe dominante. A favor do quê? A favor da Revolução Brasileira e do socialismo. Organizado pelo quê? Pelo trabalho teórico. Não dá para fazer o trabalho prático lá nas ruas, como agora, a gente está estudando. Quando tiver que sair para a rua, a gente tem que sair para a rua. Sempre há algo para fazer. Enquanto houver bambu, vai flecha. Não há desistência, não há rendição, não há vendilismo, há convicção de que as coisas têm que caminhar de maneira distinta. Razões sobram, há algo fundamental em jogo, que é a sorte do povo brasileiro e a sorte do Brasil, a sorte da América Latina. Isso a gente não pode brincar.
Até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Um abraço a você, Ron. Igualmente, a gente conversou aqui até esse momento com o Nildo Orix, ele tem a liderança em nível nacional da tendência Revolução Brasileira no PSOL, é professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina e preside nessa instituição o IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos.